Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com os algoritmos no R. Vamos ver agora uma coisa um pouquinho diferente do que estávamos vendo até então, tá? Vamos começar a falar sobre séries temporais, tá? Eu já estou com o script pronto aqui, só que eu acho que vai ficar um pouquinho longo, tá? Então eu vou dividir esse conteúdo em dois vídeos também, então primeira parte e segunda parte, tá bem? Então vamos começar a primeira parte aqui, tá? Falar um pouquinho sobre séries temporais. Lembrando, se não me engano, lá na outra playlist do R intermediário, eu acho que eu comento sobre séries temporais lá, tá? Algumas coisas que eu comentei lá, eu vou falar aqui de novo, tá? Mas aqui tem algumas coisas a mais do que não tem lá naquela playlist, tá? Naquele vídeo lá sobre séries temporais, tá? De cabeça agora não me lembro se está no intermediário ou está no básico, mas acho que está no intermediário. Dá uma olhadinha aí no canal, aí nas playlists do R aí que vocês vão encontrar séries temporais lá, tá? Eu ia carregar algumas pacotes não, alguns datasets de séries temporais, estava dando uma procurada, mas aí eu vi que no próprio R aqui tem alguns exemplos, né, alguns datasets sobre séries temporais. Então resolvi usar eles mesmo, tá? E para os nossos exemplos aqui vai ficar bem tranquilo, né? Aqui tem alguns exemplos, tá? Deixa eu só apagar isso aqui, porque esse aqui é só para carregar todos os datasets que tem no R, né? Então a gente tem esses datasets aqui, ó. Então a gente tem esse aqui de transporte aéreo, né? Que ó, dá para ver, né, ao longo do tempo. Então todos os meses aqui de janeiro a dezembro e de 1949 a 1960 até. Tem o Lix aqui também, tá? Tem o Nile também aqui que dá para dar uma olhadinha nele, tá? Ele começa em 71 e vai em 70 e tem o Yusdits, tá? Que esse aqui são as mortes, né, nos Estados Unidos. Tá? Então tem os meses aqui e os anos, aqui de 73 ao 78, tá? Então para os nossos exemplos aqui vamos utilizar esse de mortes aqui, tá? É uma série temporal, como eu já comentei para vocês, tá? Alguns comandos que a gente pode usar aqui em séries temporais, tá? É o start para a gente visualizar quando que inicia, tá? Então a gente pode ver aqui que a série temporal esta, né? Ela inicia em 1, tá? Janeiro, né, de 1973 e end para dizer onde que ela termina. Ela termina em 12 de 78, tá? Eu posso dar um plot também nessas séries temporais, então vou dar um plot em cada uma delas aqui, ó. Vou dar um plot no Ars, tá? Eu posso visualizar que esta a série temporal tem uma tendência de alta aqui, né? Ela tem uma sazonalidade aqui também, que dá para observar no gráfico, né? Lembrando que esses conceitos é bom vocês darem uma estudada, né? Então a gente pode ver essa outra aqui, ó, que é o Leaks, tá? Então dá para dar uma analisada no gráfico dela. Tem o Nile também, tá? Então parece que ela não tem uma convergência, né? Não tem uma tendência, né? E a gente tem os demortos aqui também, que a olho assim parece que ela vem diminuindo e nesse último parece que ela aumenta, né? Pode ver que esse pico vem até aqui, o finalzinho aqui, e depois aumenta aqui, tá? Esses outros todos vêm até embaixo aqui, ó. E depois esse último aqui ele não vem, né? Ele daqui e já começa a subir de novo, que é a última amostra que a gente tem, tá? Então a gente vai utilizar bastante esse gráfico aqui também, tá? Eu posso dar um plot colocando o nome nas laterais, né? Nos eixos. Deixa eu voltar aqui, tem um zoom aqui. Tá? Então aqui eu tenho os anos e aqui eu tenho o número de mortes, tá? Algumas coisas que a gente já viu lá nos gráficos, tá? Eu posso mudar esse gráfico aqui para o tipo O, né? Tem diversos tipos ali, vocês dão um help ali em tipos, plot e tipos que vocês vão ver os tipos, tá? Se não me engano, lá na playlist sobre R gráficos, tá? Eu falo sobre os tipos, tá? Então aqui eu posso marcar os pontos onde a curva tem
Seria a curva uma reta, né? Isso aqui é um segmento de reta, né? Onde tem uma inclinação, então eu marco um pontinho aqui, tá? Então sempre que ele muda a inclinação, tá? Que faz outro segmento de reta, tá? Eu posso marcar esses pontos, que esse ponto pode ser algum ponto de interesse. E às vezes fica melhor de visualizar, né? Às vezes a inclinação é muito suave, como neste ponto aqui, ó. Aqui, ó, tem um ponto aqui. Às vezes a inclinação é muito suave e a olho nu fica difícil de enxergar, tá? Então, marcando esse ponto, eu posso ver que aqui tem uma mudança também. Assim como esse outro ponto aqui também, né? A inclinação é muito suave, mas eu marcando o ponto aqui, eu consigo ver que aqui tem uma inclinação, tá? Então, vocês podem testar diferentes tipos aí, tá? Outra coisa bem legal que eu posso fazer também, tá? Eu posso combinar ah, séries temporais, tá? Então eu posso ter um dataset com uma amostra em um certo período de tempo, tá? E depois o mesmo dataset com outro período de tempo, tá? Então eu posso comparar esses dois, esse dataset com esses períodos diferentes. Vocês podem separar eles e combinarem, tá? Então essa linha aqui mostra as duas séries temporais, neste caso os passageiros e neste caso as mortes, tá? Então vocês podem usar o plot TS aqui, tá? Cbind aqui vocês podem passar as séries temporais, né? Neste caso as mortes e os passageiros, tá? Outra coisa que a gente pode fazer aqui também, tá? A gente pode, assim como a gente mostrou embaixo, a gente pode mostrar lado a lado também, tá? A visualização pode ficar um pouquinho complicada, né? Porque como ele vai pegar as duas séries, ele vai pegar todo o período, né? Como o período aqui é 1950, um pouquinho antes, 49, começa da transporte aéreo, né? Ele vem até aqui, então ele vai achatar um pouco o gráfico e pode ficar um pouquinho difícil a visualização, tá? Se eles forem no mesmo período de tempo, tá? Pode ficar bem interessante esse tipo de visualização. Tranquilo? Lembrando que vocês podem mudar a cor das linhas, tá? Isso aí tudo eu falo lá na parte gráfica, tá? A gente pode dar um último plot aqui também, tá? E visualizar tudo em um único gráfico, sem separação, tá? Aí a gente pode ver tudo junto aqui, tá? Então a gente tem aqui em cima seria a parte da a série Temporais da Morte e aqui embaixo a da Passagens Aéreas, tá? A gente pode ver que por causa dos valores, né, de cada série, essa daqui ficou um pouquinho complicada de visualizar quando eu visualizo só ela da transporte aéreo, que é debaixo aqui, tá? Outra coisa interessante que eu posso fazer também, eu posso usar a função aggregate, tá? Eu posso agregar esses valores. Eu tenho mês a mês e ano a ano, tá? Então eu posso, por exemplo, usar nfrequence e agrupar e colocar igual a 4 e fazer uma soma. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma agregação da minha série temporais com a frequência de 4 e somando, ou seja, eu vou fazer a soma por trimestres, tá? Então eu vou ter uma amostragem que seriam por trimestres aqui, ó. Então posso ver primeiro trimestre, segundo trimestre, quarto trimestre e terceiro trimestre e quarto trimestre. E aqui pelos anos, e eu estou fazendo uma soma, tá? Usando aqui fan igual a san, tá? Fazendo a soma dos trimestres, tá bem? Uh, eu posso também usar aggregate para fazer pela média também, tá? Então eu posso fazer pela média aqui. Então aqui agora eu tenho como se fosse um vetor aqui, né? Com as médias aqui, ó. Tenho o ano de início, o ano de fim, a frequência, né? E eu tenho as médias aqui, tá? Vocês podem mudar esses parâmetros e testar. Assim como você pode fazer soma, média, você pode fazer pela mediana. Dá para vocês fazerem várias coisas interessantes, tá? Eu posso também usar o aggregate no plot, né? Então eu posso usar dessa forma aqui, ó, tá? Ele vai agrupar também, tá? Se for a necessidade. Eu posso fazer pela frequência igual a 4, né? E aí ele vai agrupar de trimestres, né? Então ele vai gerar o gráfico aqui, tá? Da frequência igual a 4, ou seja, por trimestres, tá? Então tem primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. Tranquilo? Bem,
Eu posso mostrar também por meses, né? Eu posso usar Multiplot também, tá? Então, é uma funçãozinha nova que a gente não tinha visto em nenhuma playlist até agora, né? Essa Multiplot, tá? Então, eu posso usar aqui minha série temporal. Eu vou colocar callbase igual a 2 e o labels igual a multi.abb, tá? Então, eu posso separar isso daqui por meses, tá? Então, eu tenho aqui dividido nos meses e a quantidade aqui em cima, tá? E essa linha vermelha que eu estou destacando aqui, isso aqui seria a média, tá? Para este período. Aqui a gente tem o período de janeiro, o período de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? A linha vermelha seria a média para o período. Tranquilo? Bem legal, né? Outra coisa interessante que eu consigo fazer com séries temporais também, eu consigo criar janelas, tá? Então eu posso tirar uma amostragem, né? Posso tirar uma janela, uma amostragem da minha série temporal, tá? Para isso eu vou criar aqui um objeto chamado janela, tá? Que vai utilizar a função window, tá? Não é o Windows, tá? Não é janelas, é janela, window, tá? E eu vou passar alguns parâmetros, tá? Os parâmetros aqui que eu vou utilizar vai ser a minha série temporal, tá? O start, que é um vetor que eu vou dizer onde que vai iniciar a minha amostragem, então eu vou iniciar no ano de 73 e no mês 5, tá? E o outro parâmetro é o end, que é onde que vai encerrar, então eu vou encerrar, passo em forma de vetor também, né? Eu vou encerrar em 1975 no mês 7, tá? Então vou dar um Ctrl Enter aqui. Se eu der um Enter agora em janela aqui, tá? Eu vou ter uma amostragem desse período. Pode ver que começa em maio aqui e termina em julho aqui, ó, tá? Então começa em 73, começa em maio de 73 e termina em julho de 75, tá? Vocês podem mudar os meses aqui dentro da série temporal de vocês e os anos como vocês quiserem, tá? Isso aqui é só para mostrar para vocês essa função, tá bem? Outra coisa que eu posso usar aqui também, tá? É o diff, tá? O diff ele calcula a diferença, né, dos meses, tá? Então aqui eu posso ver a diferença que teve de fevereiro para janeiro, de março, abril, maio, junho, julho e aí de ano a ano, tá? Então eu calculo a diferença da minha série temporal, tá? E o log também eu posso verificar o logaritmo, tá? O cálculo do logaritmo se for necessário para a minha série temporal aqui também. Tranquilo? Outra coisa que vocês podem dar uma olhada, tá? Aí já é mais a parte teórica, é sobre a parte de funções de autocorrelação e autocorrelação parcial, tá? Vocês podem fazer esses cálculos também no R, tá? Então já é mais uma parte mais teórica de séries temporais, né? Mas dá para fazer no R aqui também. Tem uma função específica para isso, que é o ACF, tá? Para autocorrelação. Desculpa. Então vou passar dois parâmetros aqui. Você pode dar um help aí, tá? E consultar os parâmetros. Aqui eu vou passar só dois aqui, tá? Eu vou passar a minha própria série temporal e vou passar a minha defasagem. Então larg max, né? É minha defasagem. Eu vou passar uma defasagem igual a 25, tá? Então ele calcula para mim aqui o AFC. Se eu colocar AFC aqui, se não me engano, eu vou conseguir obter algumas informações a respeito da autocorrelação, tá? E aí é mais uma análise dos resultados que vocês vão ter que fazer, tá? Então eu consigo ver a dispersão aqui da série, tá? Várias informações que dependendo do conceito de estudos de vocês podem ser relevantes, tá? Outra coisa que eu posso fazer também é a autocorrelação parcial, tá? Então é a mesma coisa, tá? Só que em vez de ACF eu vou passar PACF, tá? Vou dar um Ctrl Enter, gerei ali, tá? Eu posso botar aqui PACF, vou dar um Ctrl Enter aqui, tá? E eu consigo visualizar algumas informações também geradas, tá? Do PACF, tá?
Vou colocar assim, ó, porque eu acho que fica melhor. A. Criar um objeto, né? Criar um objeto que fica melhor aqui de visualizar. P. Ok, vou colocar. Vamos gerar de novo aqui. Agora sim, ó. Tá, agora fica melhor de visualizar aqui, ó. Cria o nosso objeto agora aqui, então tem a minha autocorrelação, tá? Eu copiei aqui de autocorrelação parcial e eu posso verificar aqui os valores, né, para a minha autocorrelação parcial, tá? Posso calcular a diferença também, né? Então vou colocar aqui dA, vou colocar aqui dA, vou criar um objeto, né? Só que com a diferença, tá? Então eu posso verificar a diferença também. E eu posso calcular também a diferença da autocorrelação parcial. Então vou colocar dp aqui. Vamos criar seu objeto. Vamos criar ele aqui. E aqui a gente tem os valores da autocorrelação parcial, tá? A gente pode obter também a sazonalidade, tá? Então posso dar um plot aqui. Eu vou utilizar aqui a função SLT, sazonalidade, tá? Dentro dela eu vou utilizar a função logaritmo, eu vou passar a minha série temporal, né? Eu vou passar o tipo aqui que eu vou utilizar periodic, tá? E vou fechar aqui o STL, tá? Vou dar um Ctrl Enter aqui, tá? E aí eu consigo ver a minha sazonalidade também. Tranquilo, pessoal? Então vocês podem verificar aqui o conjunto dataset. Eu posso ver só a sazonalidade aqui, tá? Eu posso ver o trend aqui, que é a tendência, né? Como que ela se comportou, então ela veio numa baixa aqui, depois ela começou numa alta aqui, tá? E eu tenho o remainder aqui, que seria o valor aleatório, né? O aleatório da minha série temporal, tá? Então você pode visualizar aqui todas essas informações em um único gráfico, tá? Aqui, se não me engano, tá? Vocês sugeram também os gráficos aqui, ó, da diferença, tá? Cada vez que eu não mostrei aqui, mas toda vez que eu criei aqui, tá? Ele vai mostrando os gráficos aqui também, tá? Então aqui eu tenho as informações do ACF, por exemplo, tá? E aqui embaixo eu tenho a diferença do ACF, tá? Então posso ver aqui que teve uns picos aqui, né? E aqui também, tá? Então eu posso ver da parcial também, tá? Não comentei com vocês, mas essa função gera o gráfico aqui também, tá? Quando vocês estão gerando ela, ela já mostra o gráfico aqui para vocês, tá? E aqui, para obter a sazonalidade, tá? Ele já gera um gráfico separando a sazonalidade, a tendência e o elemento aleatório da, da série temporal que vocês estão trabalhando. Tá bem interessante. Então aqui eu tenho toda a minha série temporal, aqui eu tenho só a sazonalidade, a tendência e o aleatório da minha série. Tranquilo? Então aí vocês podem ter uma visão melhor aí de como está se comportando a série de vocês. Tranquilo? Bom, eu vou fechar aqui, porque eu acho que esse vídeo já está ficando um pouquinho grande, tá? E aí depois eu volto com outro vídeo aí falando um pouquinho mais sobre séries temporais. Eu vou falar um pouquinho sobre decomposição, mostrar separado, médias móveis e ARIMA. E também fazer uma predição utilizando o Forecast, tá? Então tem bastante coisa também para o outro vídeo. Tá bem, pessoal? Então, quem gostou, dá like, se inscrevam no canal, compartilhem, ativem as notificações, convidem os colegas, tá bem? É importante ativar as notificações para vocês saberem do próximo vídeo, né? E nos vemos, então, no próximo vídeo da continuação de séries temporais. Valeu!